do Senhor Jesus. Olá, minha gente. Deus continua fortalecendo, abençoando a vida de vocês. Mais uma quinta-feira. Já são quase 12 horas aqui na cidade de Caldas Novas. Você que já está conosco, seja bem-vindo. Hoje nós temos uma palavra edificante para os nossos corações, para o elevo espiritual da minha e da sua vida nesses tempos áridos, nesses tempos difíceis que o Senhor tem cuidado de nós. Apesar dos pesares, o Senhor ainda é Deus. Deus abençoa sempre a tua vida. Compartilhe com alguém que você ama esta palavra. Você que está conosco no YouTube, inscreva-se, acione o sininho para que você esteja sempre conosco, recebendo cada semana. Temos novidade. Deus abençoe a sua vida. Hoje é uma palavra muito edificante que se encontra no livro de Juízes, capítulo de número 3, versículo 9, 10 e 11, que diz assim: E os filhos de Israel clamaram ao Senhor, e o Senhor levantou aos filhos de Israel um libertador, e os libertou. Otiniel, filho de Quenaz, irmão de Calebe, mais novo do que ele. E veio sobre ele o Espírito do Senhor, e julgou a Israel, e saiu a peleja. E o Senhor deu na sua mão a Cusã-Risataim, rei da Síria, e a sua mão prevaleceu contra Cusã-Risataim. Então a terra sossegou 40 anos, e Otiniel, filho de Quenaz, faleceu. Queridos, aqui logo após a morte de Josué, já na terra prometida, que depois de 40 anos entrara então a descendência de Calebe e de Josué, Deus então coloca o povo, ele cumpre a tua palavra, e o povo toma conta de Canaã. Não era uma nação ainda, era um povo que estava iniciando a conquista da terra prometida. Claro que eles viviam entre inimigos, seduceus, jebuseus, heteus, cananeus e etc. E no meio dessa convivência, o povo, depois da morte de Josué, o povo ele entra num declínio espiritual, ele entra num colapso espiritual. Aquele mesmo povo que foi liberto, que foi cuidado por Deus, aquele povo agora, eles misturam a raça daquela nação eleita, escolhida, separada, que eram os hebreus, que são os israelitas. Eles entregam as suas filhas aos filhos do inimigo da terra de Canaã. E eles começam, depois que eles casam, que os filhos de Canaã, os jebuseus, os cananeus e etc., eles casam com as filhas do povo escolhido de Deus. E então há aquela mistura, e a impureza entra. É difícil, né? É viver com pessoas que não têm o mesmo pensamento, né? não tem a mesma direção. Andarão dois juntos se não estiver de acordo, é bíblico, né? Está lá em Amós. E é difícil porque o povo era um povo separado.
E quando há o casamento, é claro que aquele povo, eles não conheciam Deus. E o povo de Deus, ele simplesmente começou a idolatrar os Balaíns, a Asterote, que eram os deuses ali daquela época ali de Canaã, daquele povo que já morava ali. E com isso contaminou aquela comunhão que eles tinham com Deus. E o povo então, eles começam agora a idolatrar. Queridos, a Bíblia diz assim que um dos maiores e piores pecados é a idolatria. É a idolatria. Porque a idolatria vem da rebeldia. E a rebeldia diante da palavra de Deus é a mesma coisa que feitiçaria. Então veja que o povo, ele chegou a um declínio tão grande, o esquecimento deles por Deus foi tão grande, que o Senhor então falou: gente, eu não estou entendendo esse povo, né? Eu fico aqui pensando comigo, né? Porque a gente fica triste, né, em ver uma história dessa. Um povo que foi guiado até a terra prometida, um povo que foi capaz de largar os ensinamentos do Senhor, esqueceu o que o Senhor fizera por eles, agora simplesmente, né, misturam os povos, são contaminados. E o que acontece? O Senhor se entristece contra Israel, não por ódio, não porque o Senhor fala: não, agora eu vou castigar vocês. Não, a aliança que o Senhor tinha feito com Abraão, Isaac e Jacó estava firme, porque Deus não volta atrás. Mas acontece que o Senhor entristece. O Senhor, o Espírito Santo tem ciúme de nós. Quem afasta de Deus somos nós, não é Deus que se afasta de nós. E aquele povo, eles dentro da terra prometida, eles saem da presença. Porque agora o líder Moisés morreu, passou para Josué. Josué também, com quase 100 anos, falece. E o povo agora volta à idolatria, se entrega à idolatria, se contamina com os povos dali da terra prometida, porque eles tinham que conquistar. Eles ainda estavam naquele processo de conquista. E a palavra de Deus fala que veio um rei, o Senhor permitiu uma grande opressão desse tal de Cusã-Risataim. Cusã-Risataim era um rei lá da Mesopotâmia, que hoje é a Síria. Então era um rei sírio. E esse nome, Cusã-Risataim, quer dizer duplamente perverso. Era um rei que ele arrancava as pálpebras dos olhos dos inimigos, ele arrancava os pés dos inimigos, né? Ele arrancava os dedos das mãos, só para oprimir e fazer uma pressão sobre aqueles que queriam guerrear com eles. Quer dizer, ele trabalhava do lado psicológico do inimigo. Então era um rei terrível, todo mundo temia esse tal de Cusã-Risataim. E foi justamente esse sírio que o Senhor agora os entrega, que permite que ele chega e oprime o povo de Israel. A gente tem que entender o seguinte, queridos. Eu vou falar mais uma vez. As crises vêm, as coisas ruins nos acontecem, não é pelo inimigo, não é porque o Senhor também quer nos castigar, não. As crises vêm, as pestes vêm, a fome vem, a opressão vem da parte de Deus, é para que nós possamos nos achegar a Deus.
Aqui o propósito de Deus aqui não era simplesmente, não, esse povo, já que eles se contaminaram, quer saber de uma coisa? Eu vou matar todo mundo, vou se livrar deles. Não é? Não. Aqui o que fica bem claro é que todas as vezes que o Senhor permite uma opressão, o Senhor permite algo que vem sobre nós, é o Senhor que está permitindo, não é o inimigo. E se o Senhor está permitindo, queridos, é para que nós possamos chegar a Ele, para que nós possamos, o Senhor está nos dando uma responsabilidade de nós olharmos para nós. Ele está nos dando uma chance de nós nos reconciliarmos. Ele está dando uma oportunidade de nós arrependermos e voltarmos a Ele. Essa aqui é a intenção de Deus ao povo de Israel. Porque veja que o Senhor então ouve a voz do povo. E durante 8 anos o povo orava, o povo buscava, porque ele estava debaixo da opressão de Cusã-Risataim. Estava debaixo da opressão da Síria. Então, quando há uma opressão, é claro que a gente quer se ver livre. Quando há uma peste, quando há uma fome, quando há uma situação desconfortável para nós, ninguém gosta, ninguém quer. Mas a gente tem que entender, queridos, o propósito. O propósito aqui era que o povo se arrependesse. E agora, Deus agora levanta, através do clamor de Israel, Deus levanta agora quem? Otiniel, ou Otoniel. Todos dois é a mesma pessoa, é o mesmo personagem, e depende muito da versão de cada Bíblia. Então, depois de 8 anos, então a primeira aplicação está aqui. Depois de 8 anos que eles estavam servindo ali a Síria, Deus então levanta Otiniel. Quem era Otiniel? Otiniel foi o primeiro juiz que o Senhor levanta para julgar Israel. Porque nessa época aqui, eles ainda estavam naquela conquista da terra. Eles estavam ali, ainda não havia uma monarquia, ou seja, não havia rei em Israel. Esse período aqui durou mais ou menos 320 anos, 330 anos. Israel estava no processo de conquista. Eles não tinham ainda conquistado, eles não tinham ainda, Deus não tinha levantado ainda o rei, que nós sabemos que o primeiro rei foi Saul. Mas aqui não, aqui eles estavam buscando um libertador. E Deus, Ele começa agora a levantar os juízes. E o primeiro juiz é Otiniel. Quem era Otiniel? Otiniel, o primeiro juiz, ele era da tribo de Judá. E ele tinha um parentesco com Caleb. Uns falam que era irmão de Caleb, outros falam que era sobrinho de Caleb. Alguns historiadores dizem que era até cunhado de Caleb. Mas tem fatos aqui que dá mais importância, mais força, que ele era sobrinho, né? Porque a gente leu aqui em Juízes 3:9, que diz assim: e os filhos de Israel clamaram ao Senhor, e o Senhor levantou os filhos de Israel um libertador, e os libertou, Otiniel, filho de Kenaz, irmão de Caleb. Ou seja, esse Kenaz aqui, que era irmão de Caleb. Então quer dizer, o Kenaz era pai de Otiniel. Então fica claro que Caleb aqui era sobrinho, né? Aliás, Caleb aqui era tio de Otiniel. Agora, segundo historiadores, o que me chama a atenção é isso. Vamos primeiro essa primeira aplicação.
Então fica bem claro que o povo clamou, fica bem claro que o povo buscou a Deus, 8 anos. É engraçado, né? Parece, né, se não fosse tão trágico, era um tanto cômico. Por quê? Porque que durante 8 anos, será que Deus não estava ouvindo o povo? Estava ouvindo, queridos. É porque tudo tem um tempo. A palavra de Deus diz isso. Eclesiastes 3, há tempo determinado para todas as coisas. Tem pessoas que estão orando, pessoas que estão buscando, pessoas que falam, gente, mas Deus não me ouve. Gente, mas eu tenho orado, eu tenho buscado a Deus, eu tenho me entregado, eu tenho feito campanha, mas parece que tem tanto tempo, as coisas não acontecem, querido. A gente tem que entender que Deus não trabalha no nosso tempo, Deus não trabalha do jeito que nós queremos, Deus trabalha do tempo dele, Deus está nos preparando. Tem coisa que não é o momento de eu receber, tem bênção que ele tem que trabalhar no meu caráter, ele tem que trabalhar no meu físico, ele tem que trabalhar na minha espiritualidade, ele tem que trabalhar dentro da minha fidelidade. Tem pessoas que oram, que buscam, faz campanha, mas são infiéis, são murmuradoras, são pessoas que não têm discernimento, são pessoas que não vão na igreja, são pessoas fofoqueiras. Você quer que Deus te abençoe dessa maneira? É interessante que aqui ele estava servindo o rei da Síria aqui, já tinha 8 anos. Irmão, não significa que mesmo que Deus não responda, não significa que ele não está te ouvindo. Você está entendendo? Pega isso aqui, porque Deus, ele está ouvindo sim. Veja que eles aqui foram 8 anos de opressão. Aí depois de 8 anos é que Deus manda Otiniel. Então presta atenção, olha o propósito, não perca a benção, não murmure, prevalece, espere o tempo de Deus, porque Deus está te ouvindo, mesmo que Ele não esteja te atendendo, mesmo que ainda não chegou a resposta, isso não significa que Ele não está te ouvindo. Ele está te ouvindo, Ele só ainda não te respondeu. Então depois de 8 anos, Deus manda Otiniel. E segundo historiadores aqui, o que me chama a atenção é isso aqui. Otiniel, quando ele foi levantado aqui, era uma pessoa já de idade, era uma pessoa avançada de idade, era uma pessoa vivida, era uma pessoa que já tinha mais de 60 anos nos nossos dias de hoje, era uma pessoa que já era na terceira idade, ou na melhor idade, né, como prefere. Era um homem que Deus levantou, não pela idade. É isso que eu acho interessante, né? Otiniel, mesmo na sua idade avançada, ele aceitou o chamado de Deus. Ele se colocou como o primeiro juiz de Israel, para julgar Israel, para trabalhar para o povo, para julgar o povo, para falar das coisas de Deus. É interessante que nessa geração de hoje, tem tanta gente nova na igreja e não quer trabalhar para Jesus. Tem tanta gente nova na igreja e não busca evangelizar. Tem tanta gente nova na igreja e não sabe nem liderar. Tem tanta gente nova na igreja e não procura vigiar. Tem tanta gente nova na igreja e fala, eu não vou fazer a obra porque o fulano não deixa. Eu não vou fazer a obra porque eu sou muito pequeno. Eu não vou fazer a obra porque eu não sei pregar. Eu não vou fazer a obra porque eu não sei louvar. Queridos, parece que quando as pessoas falam isso, elas estão falando assim, olha, Senhor, o Senhor errou em me escolher, porque eu não tenho capacitação não. Querido, Deus erra? Não. É Ele que vai te capacitar. Se Ele te chamou, Ele sabe a dificuldade que você tem para pregar.
Se Ele te chamou, Ele sabe a dificuldade que você tem para adorar. Se foi Ele que te chamou, você não precisa se preocupar. Você só tem que colocar diante de Deus, falar: Senhor, eis-me aqui. Tem tantas pessoas que arrumam tanta desculpa para não fazer a obra. Otiniel aqui, a gente vê que ele se dispôs. Ele colocou. Porque tem pessoa: eu sou pequenininha, eu não tenho teologia, eu não tenho uma casa, eu não tenho um carro bom. Querido, você sabe o que Paulo falou? Você conhece a Bíblia mais do que eu às vezes. É nas suas fraquezas que se aperfeiçoa o poder de Deus. É na sua pequenez, é quando você acha que não é ninguém, é quando você acha que é pequeno. Irmão, veja que Otiniel aqui já era avançado de idade, aleluia, e ele simplesmente se entregou, ele se pôs a fazer, ele foi o primeiro juiz em Israel. Querido, Deus quer fazer você o primeiro, Deus quer fazer você a diferença, mas você tem que aceitar. Você não pode murmurar, você não pode ficar julgando a si mesmo, você não pode se diminuir diante da circunstância, porque você está dando legalidade ao inimigo. Por isso que você se encontra na situação que você se encontra, por isso que você não sai dessa prova, por isso que você não sai desse deserto, porque você só sabe murmurar, você não sabe ter uma palavra de avivamento, de fortalecer alguém. Você só abre a sua boca às vezes para degredir, para degrenir alguém, para levantar contra os profetas, contra os seus líderes. Você já parou para pensar nisso? Sendo que você é novo na fé, você às vezes é novo, eu digo assim, novo, porque às vezes a pessoa: não, mas eu já tenho 30, 40 anos, mas o seu caráter continua sendo um caráter de ímpio. O seu caráter continua sendo o caráter do velho homem, da velha criatura que você era. Por isso que você não vê as coisas na sua vida, querido. Otiniel nos dá uma grande lição aqui. Não interessa a idade, aleluia. Não interessa a idade, não interessa o seu tamanho, não interessa de onde você veio, porque quem te levantou foi o Senhor, o Deus de Israel. É Ele que vai te levantar diante das nações, Ele que te escolheu, não foi nós que escolheu a Ele. Nós não temos a mínima condições de falar ou de questionar, a gente tem que obedecer, porque quem é servo obedece. Otiniel, ele nos dá isso aqui, aleluia. E veja só aqui, olha, versículo número 9: e os filhos de Israel clamavam ao Senhor, e o Senhor levantou aos filhos de Israel um libertador, e os libertou, Otiniel. Querido, você sabe o que eu aprendo com isso? A gente tem que se preocupar, porque veja que, como é que está a minha vida? Veja que aqui, Otiniel foi resposta de oração de Israel. Irmão, o que nós temos que nos posicionar é justamente isso. Porque depois de 8 anos de oração, Deus responde o povo. Depois de 8 anos de oração, Deus responde a oração que o povo estava buscando, estava clamando: Senhor, manda-nos um libertador. Senhor, esteja presente. Ó Deus, faça a diferença. Eles não estavam orando de uma outra maneira. Talvez uma maneira, fala: Senhor, o quanto nós estamos sofrendo. Meu Deus, coitadinho de nós. Meu Deus, só podia olhar para o fulano. Não. Deus dá a resposta. Deus responde às orações. Irmão, seja resposta de oração para alguém. Seja resposta de oração para alguém que precisa de uma bênção. Não seja um motivo de oração, é isso que eu quero dizer. Não seja um motivo de oração. Porque quando eu me torno motivo de oração, é porque o negócio está feio do meu lado. Tudo bem, ora por mim, eu necessito.
Mas eu prefiro ser resposta de oração de alguém do que motivo de oração das pessoas. E Otiniel, mesmo sendo velho, né, mesmo sendo para muitos sem condições, mas ele era resposta de oração de alguém. Resposta de oração que alguém pediu. E Deus, então, Deus quer usar você. Deus conta com você. Tem gente orando, fala: Senhor, envia um profeta na minha casa. Senhor, envia um homem de Deus na minha casa. Envia uma mulher sábia na minha casa. Envia uma profetisa de Deus na minha casa. Você pode ser a resposta de oração de alguém. Você pode ser a resposta de oração que alguém está pedindo e Deus quer usar você. Oh, glória a Deus! E muitas vezes as pessoas só querem ser motivo de oração de alguém. Não, meu querido. Quando as pessoas oram por nós é muito bom. Mas é melhor eu ser resposta de oração de alguém. Porque se alguém tem orado, Deus vai me usar. Se alguém tem clamado, Deus vai me colocar como instrumento. E é isso que Deus quer fazer. Aleluia. A terceira coisa que fica bem clara aqui. Otiniel era um homem determinado. Você sabe por quê? Porque geralmente uma pessoa que é idosa, aqui no nosso Brasil, na nossa realidade, é uma pessoa fraca, é uma pessoa que não tem mais força, é uma pessoa que requer cuidados, não é verdade? É uma pessoa às vezes que precisa até de alguém para estar auxiliando ele. É alguém que precisa de estar mais tempo no médico e assim por diante. Mas algo que me chama atenção aqui, nesse idoso aqui, entre aspas, na vida de Otiniel, é essa garra, essa determinação. Porque quem é determinado, ele coloca a vida dele para Deus. Deus, cuida de mim. Deus, envia-me. Deus é o Senhor que vai mandar suprimentos para mim. Deus é o Senhor que vai mandar saúde. Deus é o Senhor que é a minha força. Deus é o Senhor que é a minha fortaleza. E interessante que nós é outra lição que ele nos ensina. Irmão, cadê a determinação do povo de Deus hoje? Tem povo de Deus hoje aí, acabou, sabe, não tem determinação mais. Sabe, tem pessoas que falam, sabe, você sabe o que é determinação, irmão? A Bíblia diz que fé sem obra, o que ela é? Morta. Então quando eu mostro a minha fé, mas não tem obras, a palavra de Deus fala lá em Hebreus, que o firme fundamento das coisas que não se vê é o que? A fé. A fé é o firme fundamento das coisas que não se vê. Irmão, eu não preciso de ver para crer, porque eu tenho capacitação, eu tenho uma determinação que eu posso crer sem ver. Tem pessoas não. As pessoas estão dentro da igreja 200 anos e não tem aquela determinação, ou seja, não tem fé. E muitas vezes, aliás, tem fé, mas não tem obras. Determinação, querido, é obras. Determinação é quando eu me exponho. São as minhas atitudes que vai fazer e vai falar quem eu sou, vai mostrar o que eu posso fazer. Não é apenas a minha fé, é a minha determinação. O que é a determinação? São as obras, são as atitudes. Tem pessoas da nossa geração de hoje que só quer ter fé. E olha que a fé está muito abalada, né? Principalmente com esse tal de coronavírus aí, né? Não se fala em outra coisa, não ora, não jejuma, não busca, não se entrega. Só fala nessa porcaria de coronavírus. Queridos, onde está a sua fé? Onde está a sua obra? Onde está a sua determinação?
seja um cristão determinado. Se você conhece a Bíblia, nada vai te acontecer. Não podemos ignorar, na verdade, porque é uma realidade. Mas nós temos que ter uma determinação. A determinação é que eu vou chegar no reino da glória. A determinação que eu já sou mais do que vencedor. Eu não posso simplesmente parar no tempo. Eu não posso dar ouvido ao que está lá no mundo. O que está lá no mundo já é do maligno. Eu tenho que colocar os meus olhos aqui. E Otiniel fala, ele nos mostra com clareza que mesmo sendo fora do tempo, fraco, velho, feio, nem beleza o velho tem mais, né? Mas uma coisa ele tem: determinação. Aleluia. Ele foi motivo de oração de alguém. Aliás, resposta de oração de alguém. Agora, para terminar, glória a Deus. Versículo 10. Estou lendo Juízes 3, versículo 10. E veio sobre ele o Espírito do Senhor, e julgou a Israel, e saiu a peleja. E o Senhor deu na sua mão a Cusã-Risitaim, rei da Síria, e a sua mão prevaleceu contra Cusã-Risitaim. Você está vendo aqui? O que é que veio sobre ele? O Espírito do Senhor. Para que o Espírito do Senhor esteja sobre a minha vida, eu tenho que dar lugar, eu tenho que buscar, eu tenho que crer, eu tenho que estabelecer aquilo que o Senhor tem na minha vida. Eu tenho que aceitar. Eu não posso murmurar, eu não posso olhar para trás, eu não posso olhar as coisas do mundo, mas eu tenho que olhar o que o Senhor tem na minha vida, porque o que? O propósito. O propósito de Deus é o que faz a diferença. O propósito de Deus é o que está sobre a minha e a tua vida. Estava sobre a vida também de Otiniel, sobre a vida de Sansão, que nós vamos falar daqui uns dias. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus prolongue sempre a sua vida, que Deus venha dar-nos entendimento e que a graça do Senhor esteja sobre a nossa vida. Compartilha com alguém que você ama, fica com Deus, a paz do Senhor Jesus, e até quinta-feira, em nome de Jesus Cristo. Fique na paz do Senhor Jesus.